Oi, minha gente, Feliz Natal, ótimo Natal para todo mundo. Hoje, dia 25 de dezembro, todo mundo curtindo o futebolês. A partir de agora, aqui na tela da Jangadeira e também nas redes sociais do futebolês. Espero sinceramente que você tenha tido uma excelente noite de Natal. Você que está aproveitando o RO, né? O resto de ontem, para ficar com a gente também. A gente vai transformar a sua tarde de Natal também cheia de alegria e também de muita informação. Como é que foi a sua noite de Natal, Caio? Boa tarde para você. Muito boa tarde, José. Primeiro, Feliz Natal a todo mundo que está em casa acompanhando a gente, seja aqui na TV Jangadeira ou nas redes sociais do Futebolês. Que tenha sido muito agradável sua noite de Natal, como foi a minha, foi tudo, graças a Deus, em paz. Quem não pode abusar muito é quem joga nesse final de semana, né? Pois é, o Fortaleza joga, inclusive o Fortaleza joga amanhã, dia 26, não pode ter exagerado lá no pernil, né, tomada, birita, isso não pode ir lá para os jogadores que são jogadores de alto rendimento do Fortaleza e também do Flamengo. Aliás, esse jogo marca um reencontro entre Rogério Ceni e Fortaleza. Não é só um reencontro. O Fortaleza não é apenas o ex-time de Rogério Ceni. O Fortaleza de hoje foi montado, pensado e organizado por Rogério Ceni. Quase 3 anos de clube, responsável direto pela mudança de postura, de patamar do time. Bicampeão estadual, campeão da Copa do Nordeste, campeão da Série B, vaga para Sul-Americano no primeiro ano de volta do time à Série A, um currículo que faz de Rogério Ceni o treinador mais vitorioso da história do clube. Foram anos realmente de muitas conquistas, né? Por isso que vai ser muito especial esse jogo de amanhã. Será a primeira vez de Rogério Ceni como treinador enfrentando o Fortaleza. Ano passado ele até saiu do clube, foi dirigido o Cruzeiro, mas não teve o confronto Cruzeiro e Fortaleza. Então amanhã, às 7 da noite, vai sim ser um momento especial, tanto para o Rogério Ceni quanto para o elenco tricolor. E pensa comigo, por mais que os jogadores do Fortaleza saibam que muito das conquistas foi por causa do trabalho de Ceni, certamente a vontade de vencer o treinador é gigante. Só não mais gigante que a necessidade de subir na classificação. A gente não pode focar no Rogério nem no ex-treinador, a gente tem que focar no Fortaleza, no que a gente precisa fazer para ganhar essa partida, porque só nos interessa a vitória e pontuar. A gente já está alguns jogos sem pontuar. E a gente tem que começar a pontuar, independente do adversário, do treinador. Como eu falei, é focar no nosso grupo, naquilo que a gente faz de melhor como grupo, para que dentro dessa união de grupo a gente consiga pontuar, fazer gol e subir na tabela. Anteontem teve protesto no PC. Foi uma turma lá, cobrar o time e aquelas coisas de sempre e tal. Mas é bom lembrar, mesmo que a pressão esteja muito grande em 2020, nesse mesmo momento da competição, o Fortaleza tem uma campanha melhor que a de 2019. Após 26 jogos, era o 15º colocado. Em 2020, é o 14º. Ano passado, o Fortaleza tinha 28 pontos, esse ano tem 30. Nos últimos 12 jogos de 2019, só uma derrota. Os últimos 12 desse ano começam amanhã, contra o Flamengo, contra Rogério Ceni. Quanto a reportagem ia pro ar, né, eu estava aqui falando contigo, Caio. Esse cara é estranho porque a reta final do Campeonato do Fortaleza foi aproveitamento de Libertadores, né? Mas é o que eu já comentei diversas vezes aqui no Futebolês da TV Jangadeira e também no Futebolês da Band News FM. A gente fica muito com a radiografia daquele quarto final do Fortaleza do ano passado, pós-Clássico Rei. Quando o Rogério volta, ganha um jogo do Botafogo, não sei o quê, aí tem depois o Ceará. E aí, depois daquele clássico, os dois times chegaram naquele clássico com a mesma pontuação. É que, para terminar o campeonato, o Ceará não ganhou mais de ninguém, não cai por conta do Cruzeiro. O Ceará já vinha não vencendo, né? Mas, se eu não me engano, ele ganha do Bahia na rodada anterior. Ele ganha aquele jogo contra dos 2 gols do Luiz Otávio, eu tenho quase certeza que foi da rodada anterior. É verdade, tá certo. E aí, certo. chegaram tá certo, no clássico... O hiato de seca do Ceará foi antes, né? Isso, o Ceará passou 10 jogos sem ar, mas com o Anderson Moreira e depois 2 jogos com o Adilson. Exato. Aí ganha do Avaí. Exato. Gol do Bergson. O futebol é tão doido que o Bergson hoje está no Fortaleza. Mas aí fica aquela imagem como se a campanha do Fortaleza tivesse sido de primeira parte de classificação a campanha toda. Ela não foi. Ela tem um quarto final fantástico. E não foi maior porque tem um jogo em Porto Alegre contra o Inter que o Bruno Melo perde um pênalti e o jogo foi empatado. Era para ter feito mais 2 pontos, pelo menos, naquela classificação. Não seria nenhum absurdo.
Só que muita gente pegou aquele recorte para radiografar o campeonato inteiro do Fortaleza. Não foi voo de cruzeiro o campeonato inteiro. Foi um campeonato com percalços como ele é. Quem tem dificuldade de orçamento, quem não tem super elencos, vai oscilar em algum momento. A grande questão é como você consegue administrar isso ou detectar. Às vezes, uma demissão de treinador acontece. Não estou dizendo que é o caso do Chamusca agora. Até porque, de novo, né? O ano passado o Fortaleza tinha certeza que com o Rogério Ceni de volta poderia funcionar o time. Hoje, por exemplo, ninguém teria um nome para a solução. Acho que o Fortaleza vai apostar no Chamusca, tentar esse resultado contra o Flamengo. Bacana. Espero também que o seu Natal tenha sido maravilhoso, tenha sido um Natal de muita responsabilidade antes de qualquer coisa, mas de muita harmonia também. A gente vai conversar com o Danilo e com o Anderson, que hoje estão na nossa redação. A gente está com o esquema de plantão aqui no Futebolês, nesse feriado de Natal. Os dois estão aqui comigo, Danilão e também o Anderson Azevedo. Eu ouvi um barulho aqui, enfim, ouvi um barulho esquisito. Pensei que você ia chamar ele de Alessandro Oliveira. Não. Ô Anderson, começa com você. Boa tarde, tudo bem? Oi, José, boa tarde, Caio. Jingle Bell, lá. E se o Leão não ganhar do Flamengo, o peru vai dar indigestão. Então o time tem que ganhar porque o negócio tá feio. Ô Anderson, mas claro que além dessa brincadeira que o Anderson fez agora, vencer o Flamengo, a gente até discutiu isso na rádio, vencer o Flamengo seria uma vitória gigante para o Fortaleza. É pouco provável? É pouco provável. O grande favorito é o Flamengo, todo mundo sabe disso. Mas se o Fortaleza conseguisse uma vitória sobre o Flamengo, é para aquela vitória para dar uma moral e para ser um divisor de águas, pode ser um divisor de águas, para dar mais tranquilidade depois de uma semana tão conturbada, né, Azevedo? Eu acredito até, inclusive conversando com o nosso querido Renato Manso, na redação, de que uma vitória em cima do Flamengo, nessa condição que o Fortaleza está hoje no Campeonato Brasileiro, em termos de importância, de moral, de confiança, ela seria bem maior do que se o time tivesse vencido o Ceará no último jogo. Pelo momento que o Fortaleza atravessa. Tanto é que nós vimos aí na matéria do Trovão que em termos de classificação, a situação do Fortaleza este ano é melhor e o time está nos mesmos 2 pontos de distância do primeiro da zona de rebaixamento, como estava no ano passado. A diferença é que ano passado 28 a 26 e esse ano 30 a 28. Mas a situação é parecidíssima e a gente viu que o Fortaleza conseguiu fazer no ano passado. Claro que teve aquele sprint espetacular no final do campeonato, como bem disse o Caio, mas a situação hoje é bem parecida, então o Fortaleza tem condição de reverter essa situação. Agora, claro, tudo isso passa a partir do momento que as vitórias voltarem, porque de 11 jogos, apenas uma vitória, isso é muito pouco. E uma vitória em cima de um Flamengo, de um dos clubes que tem um dos melhores elencos do país, que é dirigido pelo seu ex-treinador, que foi quem montou o elenco do Fortaleza, que foi quem deu o estilo de jogo ao Fortaleza, iria levar a moral do Tricolor de Aço lá em cima. O favorito é o Flamengo. Mas não esqueçamos, isso é futebol, é 11-11, como eu digo, é pau a pau e tudo pode acontecer. Como é que foi o seu Natal, Anderson? Só o filé, só exagerei ontem na farofa, mas já tomei um comprimido aqui pro Figueiredo, tô empanturradinho. Esse é o Anderson Azevedo que a gente conhece. Danilão, deixa eu aproveitar e já conversar com o Danilo, emendar a conversa com o Danilão, direto da nossa redação. Tudo bem, Danilo? Imagino que o seu Natal tenha sido mais moderado do que o do Anderson Azevedo. Boa tarde para você, Feliz Natal, ô Danilo. Obrigado, José. Um abraço também pro Caio, pro Anderson. E com certeza foi um pouco mais light, né, do que o dele. E a gente nesse período de isolamento social tem que passar mesmo em casa, com a família, com toda a tranquilidade e pensando também no trabalho, porque esse final de semana também vai ser de trabalho pra gente, então sem exageros, já é uma coisa comum. E o Ceará que vai enfrentar o Santos, vocês daqui a pouco vão falar em relação a isso, que vai ser um tira-teima da temporada, né? Um empate, uma vitória para cada lado. 4º jogo entre os dois no ano. Quem vencer sai, digamos assim, com a melhor nesses jogos entre Ceará e Santos, que pós-domingo acabarão sendo 4 nessa temporada 2020. O curioso, né, Danilo, porque é o 4º jogo entre Ceará e Fortaleza. Desculpa, Santos. Perdão. Santos. Ceará e Fortaleza foi 7, né? Entre Ceará e Santos, o que não é comum, né? Porque são 2 times que não se encontram com frequência, né? Mas como teve um encontro pela Copa
do Brasil, e o Ceará levou a melhor nesse duelo, né? O Ceará elimina o Santos da Copa do Brasil. É o quarto confronto entre os alvinegros, Danilão. Tudo jogo muito próximo, né? A derrota no primeiro jogo entre os dois no Campeonato Brasileiro foi um jogo em que o Ceará poderia ter levado a melhor. O Ceará tomou gol, inclusive, com o seu ex-jogador, Felipe Jonathan, foi quem marcou o gol para a equipe do Santos. Tivemos o primeiro jogo pela Copa do Brasil em Santos. O Ceará, boa parte da partida com um atleta a mais, mas não conseguiu fazer valer isso para vencer a partida. E no jogo da volta, no jogo aqui na capital cearense, volta pela Copa do Brasil, o Ceará vence. Então temos esse segundo jogo pelo Campeonato Brasileiro, o quarto do ano. Fica essa interrogação: quem vai levar vantagem nesse confronto entre alvinegros, o de São Paulo ou o da capital cearense? 18h15 no domingo, depois de amanhã, 18h15, lá na Vila Belmiro, de novo, Ceará e Santos, que já se enfrentaram 3 vezes nessa atual temporada, e sempre jogos pegados, jogos às vezes violentos, jogos bem complicados, né, Caio? Não, o jogo do Campeonato Brasileiro talvez tenha sido o jogo mais acidentado do Ceará na temporada, né? Expulsão pós-jogo, Guto Ferreira expulso, O Bruno Bruno Pacheco Pacheco expulso, bicho. Bruno Pacheco deve ser um cara que cabeça de gelo total. Você vê que o jogo tá quebrando, ele, eu vou bater meu lateral aqui, tá tudo em paz. E foram bons jogos de se assistir, principalmente para quem gosta de analisar taticamente falando. Até por isso, durante a semana a gente falou muito qual seria o substituto do Léo Chu, né, que tá suspenso pelo cartão amarelo. Eu tenho quase certeza que é Fernando Sobral do lado direito, Charles e Fabinho na cabeça de área, que foi como o Ceará jogou contra o Santos esse ano, mais ou menos sempre com esse tipo de formação. E é um confronto que tem muita história, né? Jogo meio do Pelé, o primeiro jogo do Neymar em Fortaleza, a gente fez até um Caio Pédia um tempo atrás, na época do confronto da Copa do Brasil, falando sobre essas alianças. E a outra curiosidade, claro, o Felipe Jonathan sempre vai ser muito marcado com o Ceará, e o Marinho, que é um fenômeno nacional, que queira ou não, ele reconstrói a carreira dele quando ele veio jogar no Ceará. Porque o Marinho surgiu no Fluminense, teve no Inter, Paraná, Náutico, tudo. Náutico não explodia. Explodiu quando veio jogar no Ceará e depois no Vitória. Bacana demais. Ótimo Natal para todo mundo, para o querido Alexandre, que está aqui com a gente também, Roberto Colasso. Passou o Natal de fantasiado de Papai Noel, distribuindo presentes lá no Dendê. Já construindo a campanha, ele vai ser o vereador. Vai. Do Dendê, vai. A gente já está construindo a campanha dele. E é uma disposição monstra, viu, para trabalhar. Olha só, é sentado. É demais, viu? Natal foi bom, hein? Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Pausa rápida aqui no Futebolês. Como ficou lindo Legal. a nossa marca, né? Com o gorrinho de Papai Noel. Intervalo rápido, a gente volta já. Feliz Natal! Ho, 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 ho! Fui bem? Não? Não fui bem? Cara, Eu deveria ter vindo com um gorrinho, porque até... Segue o jogo. Segue o jogo? Anderson, fui bem ou não? Rapaz, eu me lembrei agora da música do Pinduca, Mataram o Meu Peru. Peru de Natal, né? Feliz Natal! Ho, 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 ho! Foi bem demais. As meninas gostam disso. Adoram. Ela sai correndo, né? Papai maluco, elas dizem. Papai maluco. Caio, seguinte, só recapitulando pra galera, que nós estamos, às vezes a gente diz, que é hoje mesmo? Sexta-feira,
dia 25 de dezembro. Amanhã o Fortaleza joga às 19 horas na Arena Castelão contra a equipe do Flamengo. E no domingo o Ceará visita o Santos, 18h15. Depois desses dois compromissos, aí sim, Ceará e Fortaleza terão um tempinho. Deixa eu voltar rapidinho aqui com o Danilo. O Anderson já tem essa informação, Danilo eu sei que tem, porque o Ceará já divulgou que vai dar ali 5 dias de férias, uma folga, né? Uma mini férias. Recesso. Um recesso para os jogadores, né, Danilo? Sim, o Ceará vai dar esses dias. O retorno, os atletas já vão estar de folga, né? Eles voltam na segunda-feira, vão estar de folga, voltando somente no dia 28 aos trabalhos normais. Então, tem 5 dias aí de folga. Aliás, dia 28 não, dia 30, né? Então, tem 5 dias de folga para os atletas do Ceará. Eles vão voltar pós-ano novo. Estou aqui chutando datas porque não marquei aqui, mas só voltam no dia 2, só voltam pós-ano novo, porque nesse período não haverá jogos. Então, como não haverá jogos, aí os atletas vão ganhar esse tempinho aí. É exatamente isso. E lembrando que os jogos voltam no dia 6 e 7, né? 6 o Ceará joga contra, lembra quem? Ceará joga contra o Inter. E o Fortaleza Bahia. Bahia. Não é Bahia não, José. Não é Bahia não. Não é Bahia não. Fortaleza pega o Sport Recife. Esporte, exatamente. Bom, pela quarta vez em 2020, nós teremos um confronto alvinegro, né? Sim. O Ceará visita a equipe do Santos, a gente tem mais aí do treino do Santos. Esse Santos, que muita gente duvidava que pudesse fazer algo de positivo por todos os problemas. A camisa do Santos é tão grande, mas tão grande. E esse rapaz aí faz um ano fantástico. Fantástico, que está diminuindo o impacto do desastre administrativo do Santos. Você fora de campo, o ano do Santos não poderia ser mais desastroso. O Santos perdeu jogadores desde o início do ano por falta de pagamento. Everson, Eduardo Sacha, exato. Saiu um monte de gente, rolava até a história do Giamotto voltar pro Fortaleza, lembra? Trouxe o português, abriu mão dele, aí traz o Cuca. Tem a confusão da imbecil ideia de contratar o Robinho. Tudo, o ambiente externo terrível, falta de dinheiro. Presidente deposto, todo né? tipo de coisa, né? Todas as ideias eram, opa, vamos contratar aqui, vamos tratar um cara condenado por estupro, vai dar certo. Então, ou seja, os caras só pensavam besteira, só que dentro de campo, sabe-se lá como, o Cuca conseguiu transformar esse time num time competitivo. Foi eliminado na Copa do Brasil no Ceará em 2 jogos pra lá de acirrados, mas faz uma Libertadores que, se ele for eliminado na semifinal, dane-se, porque já é uma campanha fabulosa no meio desse contexto, passando um caminhão para cima do Grêmio. Então, eu acho que assim, existe uma certa pressão porque o Santos vem de uma derrota contra o Vasco e talvez não estivesse no script. Mas eu acho que o Santos, esses caras que estão em campo, comissão técnica, já fizeram um trabalho na temporada em que em muito clube por aí a briga era olhando lá embaixo e não estando na parte de cima da tabela. É verdade. E o detalhe é o seguinte, é que eles vão enfrentar um time que está em alta também na tabela de classificação, que é o Ceará em alta. Inclusive, se o Ceará vencer o Santos, o Ceará ultrapassa o Santos. E o cara que fez o gol, que elimina o Santos da Copa do Brasil, foi quem? Foi exatamente Vina. Seu Vinícius. Vamos lá, Vinícius, fala aqui. A gente sabe da dificuldade, a gente enfrentou, né, a equipe pelo Brasileiro, pela Copa do Brasil. Sabemos da dificuldade que é jogar lá na Vila Belmiro, então focar, a gente sabe que é um jogo importante, é um jogo onde a gente vencendo, a gente consegue a mesma pontuação deles, então é um jogo de extrema importância para a gente, porque o grupo sabe tudo o que quer, então é focar, trabalhar, né? Claro que tendo essas semanas cheias, o Guto cada vez mais vai lapidando a nossa equipe, acho que a gente já entende a forma como o Guto quer que a gente jogue, né? Mas tendo esse tempo de trabalho é o momento de acertar os detalhes. Acertando os detalhes, Danilo, a possibilidade de dar certo é muito grande, porque o que esse cara faz com que o time jogue é uma grandeza, isso não é por acaso. Os resultados do Ceará com o Vina em campo são sem ele. No Brasileiro ele ganhou uma sem Vina em campo. Não é por acaso, né, Danilão? Sem dúvida que não. E quando ele fala de detalhes, são detalhes que, por exemplo, deram certo no jogo de domingo, né? O passe certo, o lançamento, o deslocamento de quem vai receber passe. São questões que, como diz o Vina, são detalhes, porque o restante já está dentro do histórico do time, ou seja,
o Ceará já tem feito isso, já tem proposto contra-ataques, já tem feito uma marcação onde ele sabe que se toma a bola não apenas para barrar o ataque do adversário, mas para puxar o ataque do time do Ceará. Eu não consegui tirar mais da cabeça a forma como o Lima intercepta o passe do Paulão. Ele não intercepta simplesmente para a bola não passar. Ele intercepta dando um passe para o Vina e já se colocando à frente para receber. É assim que sai a arrancada do próprio Lima para marcar o primeiro gol do Ceará. Então, talvez esses detalhes que o Vina fala, que às vezes, se eles não saem em uma partida, o Ceará não tem a condição de fazer o seu gol. E quando eles dão certo, e dão muito certo, como no Clássico Rei, o Ceará vence o jogo por 2-0. Poderia até ter um placar melhor. É exatamente isso. Vina, seu Vinícius Góes faz uma temporada assim, iluminada. E o cara estava conversando comigo aqui, enquanto o Danilo falava, que não por acaso as duas temporadas, as melhores temporadas do Vina foram sob o comando do técnico Guto, né? No Bahia e agora no Ceará. Existe muito isso no futebol desde que o mundo é mundo, de jogadores que com determinados treinadores eles se entendem, um entende o outro, sabe como jogar, sabe como trabalhar o melhor potencial dele, e é notório que isso acontece com o Guto e o Vina, né? Basta ver como é que foi o desempenho dele no Bahia, Noves fora, confusões, e muitas, agora, né? No Ceará, né? Porque é impressionante. O desempenho do Vina na temporada, eu me lembro como se fosse hoje. Se você pegar um programa de janeiro, eu falava, eu acho o Vinícius uma baita contratação, um jogador talentosíssimo. O problema é que às vezes ele era instável, principalmente com algumas polêmicas, curiosamente dentro de campo, não era nem fora de campo, era provocação, uma coisa ou outra. Mas bola por bola era um excelente reforço, era muito notório isso pra mim desde que ele chegou. Ao contrário de outros que a gente tinha desconfiança e alguns deram certo, outros nem tanto. Mas o Rogério foi um grande fiasco e chegou cheio de balada. Outro dia eu estava estudando, tá na reserva do Juventude. O Bruno Pacheco era um que muitos tinham desconfiança, porque vinha no Chapecoense rebaixado e virou o que virou. Agora é sensacional a temporada que o Vina faz, e aí é mérito dele, mas também tem muito de um treinador que consegue tirar mais dele, do potencial dele. Quem também, e falando nessa questão técnico-jogador, quem tira muito do Oswaldo, tirou muito do Oswaldo foi Rogério Ceni. Certamente. Né? Aliás, até sabendo dosá-lo. Dosá-lo, exato. Que não é mais nenhum menino. Não mais nenhum menino. E pela função que faz, né? Onde está ali na faixa do campo. E outro detalhe, o Rogério Ceni conhece o Oswaldo de companheiro de clube, né? O Rogério pegou pênalti do Oswaldo jogando pelo Ceará em 2011. 2011, exatamente. Daí você e depois voltaram a jogar Jogaram juntos já no ano seguinte, porque depois de 2012 o Oswaldo vai jogar no São Paulo. Exatamente. E o Oswaldo vai reencontrar o Rogério Ceni agora numa situação totalmente atípica, nesse reencontro entre Ceni e Fortaleza, onde o Fortaleza precisa reagir, correndo um risco. É pouco provável, porque para o Fortaleza ir para a zona do rebaixamento já nessa rodada, o Bahia, o Vasco e o Sport precisam ganhar. Tem que ser uma combinação bem cruel bem também. Bem cruel, né? E o Fortaleza perder para o Flamengo. Mas a zona do rebaixamento vai se aproximando. Não pode dar bobeira. E ninguém pode dar bobeira. Fala aí, Oswaldo. Algumas rodadas atrás a gente olhava ali para um G6, né, uma colocação melhor. E 10 rodadas a gente hoje olha, né, realmente com foco de realmente se afastar ali daquela zona de perigo, para que a gente possa ter aí uma tranquilidade a mais, né? Porque é complicado você ver aí equipe de muita tradição, como o Botafogo, o Vasco ali na zona de rebaixamento, tentando sair há muitas rodadas e não consegue. Então, a gente tem que procurar fazer os pontos aí o mais rápido possível para a gente ter mais tranquilidade nos treinamentos e nos jogos. Eu sei que a gente está sendo repetitivo, vou voltar aqui à nossa redação com o Anderson Azevedo. Sei que é repetitivo, mas são 3 pontos que, caso o Fortaleza vença, os 3 pontos que não devem estar dentro de um planejamento de trabalho. Claro. Vencer o Flamengo. Vamos vencer o Flamengo, a gente precisa vencer. Nós temos tantos jogos em casa, tá? O Flamengo tem que ganhar. Não, obviamente você não faz isso. Não é isso. Mas a necessidade pede, né, Anderson? Totalmente. Inclusive, vocês falando aí da situação do reencontro entre o Rogério Ceni e o Oswaldo, momentos totalmente diferentes também dos dois em seus clubes. O Rogério Ceni numa ascensão, colocando o Flamengo nos trilhos, teve um início aí meio conturbado, já está vencendo as suas partidas por lá, o time está se apresentando bem, e o Oswaldo caindo de rendimento. Fortaleza, além de não vencer, além de quebrar a bola,
o Oswaldo tem entrado e não tem dado conta do recado. Não tem sido mais aquele jogador decisivo, aquela peça incisiva, aquele atleta que vai pro 1-1 no individual. Até porque os adversários já estão marcando o Oswaldo muitas vezes com 2 atletas, tirando o espaço do Oswaldo, e isso tem dificultado a vida dele. Ele não é mais nenhum garoto que aguenta correr os 90 minutos, tanto é que ou é substituído no segundo tempo, ou entra no segundo tempo, de acordo com o que quer o técnico Marcelo Chamusca, mas são momentos totalmente diferentes dos dois times. E a vitória, se para o Flamengo é importante porque vale a briga pelo título, para o Fortaleza vale muito mais porque vale sobrevivência na competição, vale permanência na Série A. E claro que em termos de importância, é para um time como o Fortaleza brigar para não cair é muito mais importante. É mais um da série, jogos que a gente queria que tivesse torcida em campo. Cara, porque o Rogério do Fortaleza é uma figura que, por mais que o torcedor esteja magoado, chateado, que ele resolveu aceitar uma proposta diferente, ele tá na história do Fortaleza. A quantidade de títulos que ele ganhou, a quantidade de jogos que ele comandou. Né? Ele é o segundo treinador com mais jogos, só Moésio Gomes treinou o Fortaleza mais. Passou o Caissara, né? Que era inimaginável há 10 anos atrás alguém chegar a tomar esse posto de segundo lugar. Então seria um encontro espetacular se tivéssemos a chance. Exatamente, e seria muito irônico se o Rogério Ceni colocar o Fortaleza na zona de rebaixamento. Nossa, né? Senhora, verdade. As coisas que o futebol acontece. O que é uma grande ironia, por exemplo, hoje ele está polarizando entre hoje, a preço de hoje, Rogério Ceni e São Paulo pelo título de campeão brasileiro, né? Verdade. O Flamengo e São Paulo. Por intervalo, daqui a pouco a gente faz uma pausa. Jingle Bell, Jingle Bell. Né? Posso ir embora? Não, pode não. A gente volta já. Tem mais um bloco e no último bloco a gente vai falar sobre toques culturais para você curtir o seu Natal, além de brincar com o presente que você ganhou do Papai Noel. O que você ganhou? Ainda não abri, velho. Uma brusinha? Uma brusinha? Uma brusinha é bom demais. A gente volta já. Ganharam sabonete. Estamos de volta. Você é do time com passas ou sem passas? Sem passas, bicho. É? Certamente. Sem passas, sem surpresinha de uva no brigadeiro. Cara, como é que é surpresa de uva se você tem um nome lá, surpresa de uva? Não, é porque tem uma galera que bota pra servir e não diz o que é. Só bota lá o brigadeiro. Aí tu vai lá, morre um monte de feliz, aí... Uva. Pra que isso? Também não gosto, não. O pessoal gosta de Tapajé. Negócio de mariola em Tapajé. Não marola. Não. Vamos dar uma olhada na classificação pra gente relembrar. A galera tomou cerveja no Natal, curtiu, encheu a pança e esqueceu da classificação do Campeonato Brasileiro. A gente tá aqui para refrescar. Vamos lá. Ceará na primeira página da tabela com 35 pontos, a 6 ali, ó, da parte azul. Ah, José, mas a luta do Ceará é contra rebaixamento. Eu sei. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe, mas por que não custa nada sonhar? E é bom lembrar que durante a semana tá até repetido. Se ganhar do Santos, independente do placar, ultrapassa o Santos. E aí você lembra também que o Fluminense vem numa certa queda depois da saída do Odair Helma. É claro, não é o objetivo. Você vai galgando. Cara, mas tá ali. Fluminense e Ceará O tem Fluminense, muita pra mim, diferença. eu vou te falar, o Fluminense pra mim, eu falo isso há muito tempo. É muito ponto pra pouco time. Inclusive no jogo contra o Ceará, era pro Ceará ter vencido aquele jogo. Também acho. São Paulo, Flamengo, Atlético Mineiro e Inter, os 4 primeiros. Aí tem Grêmio e Palmeiras. Essa é a zona de Libertadores. Ceará tá pertinho, hein? No outro lado da tabela, 14º com 30 pontos e Fortaleza. A preocupação tá aqui, galera.
Vasco, Botafogo, Coritiba e Goiás. Acho que 3 aqui já foram pro vinagre. E a luta aí fica entre Vasco, Bahia, Sport, próprio Red Bull, Fortaleza, Atlético Goianiense. A distância ainda é muito Paranaense, curta, né? A distância ainda é muito curta. Até porque faltam 12 jogos, né? 36 pontos em disputa. Por isso que o próprio Ceará, o próprio Atlético Goianiense precisam pontuar logo. É claro que pela bola que estão jogando, a gente não acredita numa queda. Caio, vamos... Seguinte, a gente sempre às sextas-feiras, a gente não abre mão desse quadro aqui, a gente fala sempre de alguns toques culturais para você curtir, para você aproveitar também a cultura, aproveitar uma dica que a gente der aqui para o seu fim de semana, tá? Eu vou começar, posso? Vai. Vamos lá. Essa é uma dica, um toque que me enche de orgulho, porque além de ser um cara cearense, do interior do nosso estado, um fenômeno literário, e um fenômeno literário com cordel, que é, assim, surreal que isso aconteça. Estou falando de Braulio Bessa. Claro. Uma obra de Braulio Bessa, que é a 4ª obra dele, Um Carinho na Alma, e eu tive o prazer de participar. A orelha do livro eu escrevi, em convite do Braulio Bessa, eu escrevi a orelha desse livro, e é um livro, assim, necessário. O Braulio tem uma obra muito bonita, muito legal, e claro, aproveitando, obviamente, um gênero literário que é muito nosso, que é o cordel. Vou lá? Sou você. Não, rapidinho, Vai lá, né? você. É um filme chamado Maldito Futebol Clube, né? Que conta a história do período curto que o Brian Clough, treinador legendário, folclórico, mas super vitorioso com o Nottingham Forest e com o Derby County na Inglaterra nos anos 70 e 80, que ele passou um pouco mais de 40 dias no Leeds United, né? Tanto é que o nome do filme em inglês é Damned United, lá como Maldito United. E é bem bacana, o filme é bem legal, bastidores de futebol, e é muito bem feito, vale a pena assistir. Legal demais. Vamos lá. Danilo, vou contigo, Danilão. Eu aproveitei que nós estamos no Natal para dar uma dica de um filme de Natal. Jesus, a História do Nascimento. Tem vários filmes na História do Nascimento, mas esse é o de 2006. Um filme muito bem feito, bem filmado, ótimos atores, então vale a pena dar uma curtida nessa apresentação do nascimento de Jesus nesse filme de 2006. Ele está, inclusive, de graça no YouTube. Então tem como dar uma assistida lá sem pagar absolutamente nada. Genial, Danilo, genial. Ainda mais sendo tão acessível, né? A galera que está curtindo o YouTube, daqui a pouco corre lá e procura também a dica, o toque cultural do Danilo. Anderson Azevedo, o que é que você sugere pra gente, Anderson? Já que esse ano de 2020 tem sido um ano bem ruim para muita gente, meu toque cultural segue o ritmo. Meu toque cultural é uma série chamada Sweet Home. Ela é sul-coreana, é uma série que fala de um mundo pós-apocalíptico, que as pessoas se infectam com um vírus bem parecido com o que a gente está passando, né? A diferença é que elas viram zumbis, mas não são zumbis comuns. Elas viram zumbis de acordo com a sua personalidade, de acordo com o seu desejo interior. Então, se você quer ser um cara fortão, bonitão, você vira um zumbi musculoso. Se você quer ser dinheiro, você vira tipo um zumbi de Silvio Santos. Se você é liso e lascado, você vira um zumbi mendigo. E por aí vai, entendeu? Mas, mundo pós-apocalíptico, então, Sweet Home. Netflix. Tá bom, valeu, Anderson. Pode ir, vá. Deixa eu só conferir aqui rapidinho os jogos do Campeonato Brasileiro, Série A. Fim de semana, para você também curtir futebol. E tem transmissão. 27ª rodada, rapidinho, vamos lá. Atlético Mineiro e Coritiba, amanhã, 7 da noite, tem Fortaleza e Flamengo, você tá nesse jogo, né? Isso. Com Alessandro e com Caio. Também no mesmo horário tem Goiás e Sport, às 21 horas, Fluminense e São Paulo. Já no domingo, depois de amanhã, 4 da tarde, Botafogo e Corinthians, Bahia e Internacional, 18h15. 2 jogos, aliás, 3 jogos, Palmeiras e Red Bull Bragantino, Santos e Ceará, além de Atlético Paranaense e Vasco. Pouquinho mais tarde, às 8h30, Grêmio e Atlético Goianiense. Esses são jogos da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Galera, um ótimo fim de semana, ótimo Natal. A gente se reencontra no dia 6. Você tá saindo de férias, né, meu querido? Estou de férias, férias de 10 dias, mas estou aí. Mas é. Irei curtir esse período. Vai usar tanguinha do Gabeira? Tanguinha do Gabeira. Vou ficar na Você beira da piscina. Você vai encontrar a Dredd Rocha, né? Não, esse não. Se dissesse que eu estava na pior, vou fazer tudo isso. Um abraço pro Anderson.
pro Danilo. A gente se reencontra próximo ano. Excelente 2021, tomara que seja um ano bem melhor para todo mundo. Valeu, Caio. Valeu, você. Vocês vão ficar com a agradabilíssima companhia de Eduardo Trovão a partir de agora. Mas nessas coisas todas também não. É o que tem, tá? Tchau, gente. Valeu.